nessa noite. Se você chegou aqui sem esperança, sem uma resposta e precisa dela, põe a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Sem mais delongas, meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro do profeta Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo 8, verso de número 21. Inclusive a Bíblia já está tendo tema, né? Eu fiz a capa da Bíblia em forma de borboleta. Esdras, capítulo 8, verso 21. Ouça essa palavra, eu vou falar igual o nosso pastor Rinaldo. Ouça essa palavra. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedir jornada feliz para nós e nossos filhos, e para tudo que é nosso. Vou repetir. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos uma jornada feliz para nós e nossos filhos, e para tudo que é nosso. Sim. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, em algumas etapas, e passaram ali 70 anos naquele cativeiro. 3 profetas, considerados e chamados maiores na Bíblia Sagrada, vão falar sobre esse cativeiro, sobre diversos ângulos. Você vai ter o profeta Daniel falando do lado de dentro. Ele, como a nata da sociedade judaica, era filho de linhagem real, foi levado até lá, e ele foi cuidado por eunucos, assim como Isaías já havia profetizado ao rei Ezequias. Quando o rei Ezequias recebe uma carta e vem em Nabuzaradã visitar, porque ele tinha sido curado de uma doença incurável, ele mostra tudo que ele tinha, e ao mostrar tudo que ele tinha, o profeta diz: o que você mostrou? E ele disse: tudo. Ele: vai haver um tempo em que os seus filhos serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ele fala isso por quê? Porque ele mostrou todo o tesouro. Nós aprendemos aqui que nós não devemos mostrar todos os nossos tesouros a ninguém. Aquilo que é nosso e precioso deve estar guardado. Enquanto o mundo grita o que é bonito é para se mostrar, a Bíblia grita o que é bonito é para se esconder. Então ele fala para ele: olha, já que você mostrou tudo, aqueles que viram seus tesouros e suas riquezas não vão se esquecer e vão voltar para buscar. Ezequias usa um termo que em hebraico é muito interessante. Ele diz assim: não houve nada que eu não tivesse mostrado. Ou seja, ele mostrou o que devia, o que não devia. Todos os seus tesouros foram revelados, e aquele que viu não esquece e logo está planejando voltar para pegar. Só que ele recebe o final da profecia que não aconteceria no seu tempo, e ele fala que boa era aquela palavra, mas ele não sabe que essas consequências cairiam sobre os seus próprios filhos. E é por isso que a profecia termina: haverá o tempo em que seus filhos serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E é por isso que a nata judaica, inclusive Daniel indo com ela e seus amigos, eles vão se tornar o quê? Eunucos. Eles vão ser cuidados por eunuco. Ou seja, há uma grande teoria bíblica em que Daniel e seus amigos passaram por um castramento, impedidos de gerar, e ali tinham que trabalhar no palácio do rei da Babilônia, se cumprindo a palavra que Isaías havia profetizado. Então você pode observar o cativeiro babilônico por 3 etapas. Daniel, que está dentro do palácio; Ezequiel, que está à beira do rio, narrando o que está acontecendo com ele, com o povo, trazendo revelações de Deus; e também Jeremias, que está em um outro ponto de vista. Ele fica na cidade, ele vê como a cidade está arrasada, ele escolhe ficar, ele escreve um livro chamado Eica, Lamentações, escrevendo como era a cidade. E é interessante que o livro de Lamentações é extremamente poético em hebraico. Ele começa todo na ordem do alfabeto hebraico, ele organiza os textos, Aleph, Beit, Gimel, Dal, Tei, Vav, Zai. Ele organiza, ele pega todo aquele sentimento de angústia, todo aquele sentimento de caos, e tenta organizar em ordem alfabética. Só que chega um momento em que ele fica desesperado, porque ele não consegue compreender tamanha dor, e os versos em hebraico começam a se misturar, a letra não está mais na ordem, e ele usa um texto que eu amo muito. Ele diz: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Eu quero ter uma palavra para você nessa noite. Se você chegou aqui sem esperança, sem uma resposta e precisa dela, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Então você tem o cativeiro babilônico sob essas 3 óticas desses 3 profetas. E aí
pós-exílio, você tem também a ótica por 3 profetas. Você tem aí Esdras, você tem Neemias, e você também tem um personagem bíblico que não tem um livro próprio, mas é Zorobabel. Os 3 vão dirigir caravanas trazendo o povo de volta para a cidade sagrada, a cidade santa. E cada um deles tem um papel fundamental, porque Deus usa cada um com uma missão especial. A missão de ninguém é igual a de ninguém. Há uma missão especial para cada um. Esdras, ele volta no objetivo de restaurar a adoração. Neemias vem com o objetivo de reconstruir os muros e trazer segurança para a cidade. E Zorobabel vem com a missão de reedificar novamente o templo do Senhor. Cada um com uma missão, cada um fazendo a sua parte, tudo fica no lugar. O grande problema é que a gente quer a missão do outro, quer todo mundo fazer a mesma coisa, e Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: faz a tua parte, que no final vai dar tudo certo. Zorobabel veio com o objetivo de construir novamente o templo do Senhor, um lugar para o Senhor se manifestar no meio do seu povo. Zorobabel, que em hebraico significa Zorobavel, nascido na Babilônia. Mas eu acho muito profundo isso, porque ele nasceu em Babilônia, mas ele sabe e tem a ciência de que ele não pertence à Babilônia. Nós podemos ter nascido em algum contexto, nós podemos ter nascido em um lugar que não combina muito com a nossa realidade, mas o teu nome não tem nada a ver com aquilo que Deus te designou para fazer. O lugar que você está não tem nada a ver. Nós estamos aqui nessa terra como Zorobabel, nascemos em Babilônia, mas o nosso lugar não é aqui, é na Jerusalém celestial. Vem Neemias. E a Bíblia diz, a história dele é belíssima, poderíamos falar dias sobre ela. Ele serve o rei. Antigamente havia essa profissão do copeiro. Por quê? Porque quando se servia, vinha o rei, poderiam envenená-lo, fazer algum motim, fazer algo. Então ele sempre tinha alguém que bebia o vinho antes dele. Se o homem ficou inteiro, significa que o rei podia beber. Era uma profissão altamente perigosa. Mas a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ele serviu ao rei, ele serviu com alegria. Tanto que quando ele escuta as notícias sobre Jerusalém, quando ele vai trabalhar triste. Quando ele está triste, o rei fala: eu nunca te vi servir na minha presença triste. Ou seja, ele sabia que a qualquer momento podia tomar algo envenenado e morrer, mas serviu ao rei feliz todos os dias. Servir ao rei dos reis também não é fácil. Tem dia que a morte vai bater na tua porta, mas se é que você se disponibilizou a servir, vá servir e vá servir feliz. Meu esposo sempre fala isso: se vai servir ao Senhor triste, é melhor nem fazer nada. Se vai servir reclamando, é melhor deixar o cargo. Se vai servir, a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a... Se vai servir, serve com alegria. Se vai servir com cara amargurada, meu irmão, pede para sentar no banco. Se vai servir ao rei, mesmo que você saiba que vai tomar um copo de veneno, saiba que você vai servir e vai ser honrado quando chegar aquele grande dia. Se vai servir, sirva ao rei feliz. E o rei falou assim: você me serve todo dia feliz, por que você está triste agora? Você está doente? Tô não. Está enfermo? Tô não. Está acontecendo alguma coisa? Eu estou ouvindo as notícias do meu povo. E o rei fala assim: o que você quer? Irmão, você vai vir triste. Se você serviu com alegria e alguém te perceber triste um dia, saiba que a primeira pessoa que vai perceber isso é aquele que está nos céus. Deus sabe como você faz as coisas com amor e com alegria, mas tem dia que realmente a prova é dura. Mas nesse dia eu quero te dizer que quando você chegar, Deus vai falar assim: o que você quer? Você não me serviu? Você não me serviu com alegria, sabendo que estava tomando um copo de veneno que poderia morrer a qualquer minuto? Tu não me serviu debaixo de dificuldade? Tu não saiu de casa, às vezes deixou o filho enfermo? Tu não veio pregar, às vezes, no momento de dificuldade? Tu não largou o serviço e veio correndo para a casa de Deus para trazer a palavra? Você não teve um monte de dificuldades para chegar? Agora você chegou, eu estou vendo a sua tristeza. O que você precisa nessa noite? Deus está mandando a pergunta para você: o que você precisa nessa noite? Serviu ao rei feliz todos os dias e com dignidade? Ótimo! Então, se hoje é diferente de ontem, fica tranquilo. O rei está perguntando: o que você precisa para mudar essa cara? E aí o rei dá a ele o que ele precisa. Vai, faz, tem carta, tem madeira, o que você precisa? Pode ir, vai e faça o seu trabalho. E o rei fala assim:
mas eu já quero que você volte. Porque gente boa, quando precisa sair, sempre deixa a porta aberta. Vai ter momento que no seu trabalho aconteceu alguma coisa. Quando eu tive meu bebê, o Benjamin foi prematuro, precisava de vários atendimentos médicos. O menino tinha os pés que era uma gelatina, precisava de fisioterapia, passando por várias e várias cirurgias. E eu cheguei um dia cansada, pegava 2 ônibus para trabalhar no colégio em Barra Mansa. Aí eu cheguei para minha diretora e falei assim, ela falou assim, você está cansada, né? Falei, sim. Falei para ela, todo dia eu pego um ônibus até a rodoviária, da rodoviária até aqui em Barra Mansa, deixo meu filho na rodoviária com a minha mãe, venho trabalhar, pego meu filho prematuro, entro dentro de um ônibus lotado às 6 da noite, volto para casa e subo uma rampa no Jardim Amália até o final. Eu estou cansada. Ela falou, fala com o seu marido, pergunta para ele se dá para apertar um pouquinho e segurar. Cuida do seu filho, você não sonhou tanto com essa criança? E eu cheguei com ele e falei, amor, a gente dá um jeitinho, pode pedir. E eu cheguei para ela e falei assim, eu vou sair. Meu esposo falou que eu posso sair. E ela falou, Flávia, você pode ir, mas quando você quiser voltar, a porta está aberta. Sirva com dignidade. Tem gente que fala assim, nossa professora, a senhora é diaconisa, mas está no banco. Por quê? Porque agora eu estou cuidando das crianças, irmãos. Eu tenho que correr atrás de um, correr atrás de outro. Porque o dia que eu servir, eu vou botar meu terninho, eu vou segurar a ceia aqui no meio e vou fazer bem feito. Para quando eu precisar sair, pode voltar. E o terceiro, Esdra. Esdra em hebraico significa socorro, ajuda, auxílio. E eu falei para ela, qual que é o significado disso? Eu lembrei do Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Esse significa socorro. E ele volta para restaurar a adoração. Porque o muro edificado por Neemias é feito de pedra, de massa, de barro. O templo feito por Zorobabel é feito de pedra, de barro, de massa, de madeira, de ouro, de prata, que seja, mas é matéria. Mas Esdras está chegando para trazer algo que não é de barro. Ele vai vir restaurar uma coisa, Nayana, que não é uma coisa de material. Ele vem para restaurar a adoração. Só que eu acho muito belo esse texto, porque ele fala assim, então apregoei ali um jejum junto ao rei Ahava para nos humilharmos perante o Senhor, para pedir jornada feliz para nós e nossos filhos. Ou seja, o início desse cativeiro começou tudo errado, porque enquanto Ezequias estava feliz no seu governo e falou assim, boa esta palavra, os meus filhos vão, mas eu não vou, o meu tempo vai ficar tudo bem, os meus filhos vão ter problemas, aí é um problema deles, mas aqui não, aqui quando ele volta ele vai fazer diferente, ele pede uma jornada segura para ele e para os filhos dele. Não peça só coisas para você, peça coisa para os seus filhos, para o futuro dos seus filhos. Quando vai fazer jejum, não faça só para você. O Perkei Avot, que é um livro de tradução judaica, vai dizer assim, quem pede pelo outro é o primeiro a ser atendido. Então se você vai orar, antes de começar falando do que você quer, do que você precisa, do que você necessita, começa pedindo por alguém, que aí Deus vai saber, realmente ela não é egoísta, ele não é egoísta, tem um coração que não pensa só nele, pensa também no outro. Uma jornada segura para nós e nossos filhos. Aí ele vai dizer assim, e para tudo que era nosso, não só para ele, para os filhos, mas tudo que era deles. E aí tem um motivo, pastor Rinaldo. Ele vai dizer que pelo que ele estava levando, ele precisava, pastora Simone, de uma caravana de segurança, cavalheiros. Só que ele tinha falado uma coisa para o rei, Deus é suficiente. Aí a Bíblia vai dizer, pastora Simone, olha o verso seguinte, vai dizer assim, porque tive vergonha de pedir ao rei um exército. Tive vergonha de pedir ao rei um exército e cavaleiros para nos defender dos nossos inimigos no caminho, porque eu havia dito que a boa mão do nosso Deus estaria nos protegendo.
algumas versões, estaria sobre nós. Eu quero te dizer que se você disse que Deus vai te proteger na sua jornada, pode ficar tranquilo. O que você confiou a Deus para fazer, Deus não vai te envergonhar. Tá igual mãe e pai. O mês apertou e o filho falou assim: ai, meu aniversário, eu quero bolo, eu quero festa, eu quero vela, eu quero bola, eu vou chamar todo mundo da escola. Aí você fala assim: menino, não tem como fazer festa agora, não dá. Olha IPVA, IPTU, igual o Zay faz aniversário em janeiro, é tanta coisa para IPTU, IPVA, é matrícula da escola, não vai dar para fazer, vamos fazer só um bolinho. Mas imagina só, o filho fala para todo mundo da escola: vai ter festa, irmão. Nem que seja um bolo de fubá com fósforo em cima, você vai fazer. Sabe por quê? Porque você não vai decepcionar o filho que confia em ti. E Deus está falando: se você confia que eu vou guardar você, sua casa, seus filhos, eu vou guardar. Eu tive vergonha de pedir ao rei um exército e cavaleiros para nos defender dos nossos inimigos, porquanto havia dito: boa é a mão do nosso Deus sobre nós e todos os que buscam para o bem dele, mas a sua força, a sua ira contra todos abandonam. Pois nós, olha o versículo que termina: jejuamos e pedimos isso a Deus e ele nos atendeu. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: tudo aquilo que você pediu a Deus em fé, que não foi egoísmo, que não foi para pisar os outros ou para provar alguma coisa para alguém, tudo aquilo que você pediu em fé que você necessita, Deus irá conceder, porque a tua palavra não mente. O povo de Israel está vivendo exatamente essa situação, carecendo de uma jornada segura. Quem ouviu a notícia que o hospital de Beersheba foi explodido por mísseis? Em menos de 24 horas, o mesmo hospital que foi abaixo, nasceram 40 crianças. Porque Deus tem um compromisso com aquele povo. Deus tem um compromisso com os seus filhos. Deus tem um compromisso com a nação que Ele chama de sua. A Bíblia diz em Zacarias 8:23. Será que a mídia pode colocar para mim? Zacarias 8:23. Há uma promessa de Deus sobre aquele povo. Zacarias 8:23 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de 10 tribos, vamos ver como está escrito ali, ó. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, pode seguir? De todas as línguas das nações pegarão sim a orla das vestes de um, dizendo, olha o que eles vão dizer: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Sabe quem está fazendo essa profecia? O próprio Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é lindo, pastor Reinaldo? Deus em hebraico tem 72 sobrenomes. E toda vez que um judeu vai orar, ele se dirige a Deus naquele sobrenome. Se ele está enfermo, ele não vai orar: Senhor Deus, me cura. Não, ele vai falar: Adonai Rafá, o Deus que cura. Eu preciso de cura. Se ele está com uma causa na justiça, ele vai falar: Adonai Tzidekenu, Deus minha justiça. Entra nessa causa. Mas agora, se está em batalha, Adonai Tsevaô, Senhor dos Exércitos. E o próprio Deus se apresenta assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, homens de tribos, línguas e nações pegarão nas vestes de um judeu. Zacarias está profetizando: pegarão nas vestes de judeu. E por que ele vai saber que é judeu? Porque o judeu tem uma veste que todo mundo conhece em qualquer lugar do mundo. Tem o quipazinho na cabeça, tem as tirinhas de tzit pendurada. Então ele vai saber quem é o judeu. Vai falar: naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, homens de tribos, línguas e nações pegarão nas vestes de um judeu e iremos convosco, porque sabemos que Deus é convosco. Sabe quem é esse judeu? É o nosso Messias prometido. As nações reconhecerão. A Bíblia diz que vai chegar um tempo em que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as nações vão ter que contar e se prostrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Por amor de Jerusalém, não me calarei jamais. Minha é Sião,
São palavras de Isaías que o próprio Deus está falando. As nações virão a ti e verão teu resplendor. Trago sobre ti salvação, justiça, luz e amor. Te digo nunca mais. Te digo nunca mais te chamarão desamparada. Em hebraico, ó. Efiziba Beolá, muito amada, como um jovem casa com a donzela apaixonada, se alegrará assim de ti, teu Deus. Deus chama Israel de sua esposa. E seu filho Jesus chama a igreja de noiva. E o casamento está chegando. Os sinais estão apontando. Irmão, se eu posso te deixar um último conselho nessa noite pede perdão para quem tem que pedir. Arruma o que tem que arrumar. Porque os sinais estão cada vez mais evidentes. Se não hoje, cada dia mais perto, ele vem. E quem é a noiva que vai se casar com o Messias? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Te digo, nunca mais te chamarão desamparada. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.